começar a gravar. Isso. Hoje nossa aula é sobre verbos, tá? E aí, o que que acontece? Ainda continuando o verbo, né? Porque na última aula a gente tratou de verbo, mas hoje a gente vai falar de conjugação, certo? Então, assim, a gente tem que saber conjugar, cai no Enem. E eu vou mostrar para vocês que cai no Enem a questão da conjugação. Tem questão que ela é mais tranquila, que você só precisa identificar pontos como número e pessoa, às vezes um tema mais básico, mas eu vou mostrar para vocês hoje uma questão de Enem, que caiu no Enem, que pede sobre o verbo imperativo e que exige mesmo você saber conjugação. Então, assim, às vezes a gente acha que, será que cai verbo no Enem? E cai muito o verbo no Enem. Às vezes cai associado a uma questão interpretativa somente, mas, assim, pede conjugação. Então, se você dominar a conjugação, você já consegue adiantar muito em relação às questões relacionadas a verbo. Porque, assim, mesmo que o Enem peça um pouquinho de interpretação em relação ao verbo, quando você já sabe a conjugação, já sabe o que que aquele tempo e modo significa, você já consegue responder com mais segurança, tá? Então, assim, vale a pena sentar e conjugar, gastar caneta conjugando, aí vai, confere no conjugador verbal. Na última aula, a gente viu o conjugador verbal que o próprio módulo indicou para vocês. Então, vale a pena fazer um exercíciozinho de conjugação, tá? Porque treinar isso facilita muita coisa. Então, assim, hoje a gente está ainda dentro do módulo da parte de verbo, mas eu preparei um material para vocês, porque, assim, o módulo na segunda parte começou já tratando dos verbos irregulares. Os verbos irregulares a gente vai falar na próxima aula, porque a gente precisa entender primeiro a conjugação dos verbos regulares, para depois a gente ver as nuances aí nos irregulares, tá? Então, assim, a gente viu no conteúdo de verbo a primeira parte, que foi a classificação, a última aula foi isso, então vimos quais são os tipos de verbos abundantes, defectivos, regulares e irregulares, e depois a gente viu um pouquinho sobre os tempos e modos, que eu vou retomar hoje para localizar vocês no que eu quero. E vimos isso, essa classificação, como que os verbos se classificam. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, o básico de classificação de verbos nós vimos. Hoje a gente começa a conjugação, tá? E quando a gente vai trabalhar a conjugação, eu quero mostrar para vocês o lugar do radical, o lugar das desinências, mostrar para vocês que a conjugação tem uma base. Existe uma base que se repete nos verbos regulares, a base de cada tempo. Eu vou mostrar quais são os tempos primitivos e os tempos derivados, para a gente entender como é que se conjuga verbo, tá? Mas, assim, dominando as desinências, vocês conseguem conjugar qualquer verbo regular. Aí, na aula seguinte, a gente vai precisar de pelo menos umas 4 aulas para tratar de verbo. A gente vai ver aqueles verbos e tem os macetezinhos para decorar a conjugação dos verbos irregulares, tá? Mas, assim, se a gente falar de Enem, na maioria das vezes o Enem vai cobrar verbo regular. Então, embora cobre verbo conjugado e tudo, mas cobra verbos regulares. Agora, se você vai para outras bancas aí, é possível já tá jogando com verbos irregulares, tá? Hoje eu trouxe uma questão do Enem, vou ver se dá tempo a gente ver mais umas do módulo aí sobre questões que caem no Enem, mas só para vocês perceberem que verbo a gente tem que dar uma atenção, tá? Vou projetar aqui a... Gente, eu não preparei slide, eu preparei no Word e eu vou mandar para vocês, tá, esse material, porque está um pouquinho diferente do que tem no módulo, porque o módulo já trouxe os irregulares. Aí eu preparei o material no Word, então eu vou tentar projetar aqui o Word para vocês, fiz até coloridinho para ajudar a compreensão. E aí eu vou mandar esse material para vocês, tá? Eu mando no grupo e eu peço o Mari também para poder compartilhar para vocês no Clipe Escola, tá? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela. Me dê um sinal de vida aí se vocês estão vendo aqui o Word, conjugação verbal, tempos primitivos e derivados. Alguém confirma no áudio? Ah, sim. Tá dando para ver? Pronto. Ah, Aí, ó, sim, perfeito. pronto. Eu vou mandar para vocês isso, tá? Eu vou salvar em PDF bonitinho e mandar para vocês. Eu mando no grupo assim que encerrar a aula e mando e peço
eu vou passar isso aqui com vocês sobre os tempos, tá? Para a gente relembrar quais são os tempos que a gente viu na última aula, tempos e modos. Aí depois, aqui, gente, essa tabela, eu vou explicar tudo para vocês direitinho. É a regra de conjugação. Então, vocês têm aqui os tempos primitivos, tá? E aqui na frente os tempos derivados, os tempos que derivam do presente do indicativo. Tem toda uma regrinha aqui que está resumida. Isso aqui é o resumo das regras de conjugação, tá? Então, o que você precisa saber sobre a conjugação dos verbos regulares é isso aqui. Isso aqui é aquele tipo de tabela que você imprime e põe no porta-retrato, tá? Fiz até coloridinha para facilitar e vocês vão entender direitinho, tá? Claro que sozinho vocês não vão compreender, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. A gente pode dizer que isso aqui é a máquina de fazer verbo, tá? Isso aqui é a maquininha de fazer verbo. Aí, isso aqui, que são os tempos primitivos e derivados, eu estou desmembrando e explicando aqui, ó, primeiro, quais são os tempos derivados aí do indicativo. Coloquei uma questão do Enem para a gente ver, depois o grupo 2, voltando aqui um pouquinho, ó, temos grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Aqui está a regrinha e aqui eu estou mostrando para vocês a aplicação. O grupo 1, como é que funciona, o grupo 2 como é que funciona e o grupo 3 como é que funciona, tá? Vocês vão ver que dominando isso aqui, vocês entendem qual é o paradigma de conjugação e aí fica fácil conjugar os verbos, tá? É uma maquininha mesmo. E aí lembrando que a gente está tratando dos verbos regulares. Para os verbos irregulares funciona? Funciona. Só que a gente vai ter que entender que os verbos irregulares vai ter algumas alterações no radical, por exemplo. Vai ter verbos que vai ter algumas conjugações que não vão existir. Isso a gente vê na próxima aula, tá bom? Então, primeiro a gente domina os regulares, o padrão, para depois a gente ver aí as exceções, tá? Relembrando aqui, ó, vou relembrar isso aqui com vocês para situar. Gente, isso aqui são todos os tempos e modos, tá? Aqui num esquemazinho para vocês, ó. Então, a gente tem um modo indicativo, que tem presente, 3 pretéritos, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, o futuro do presente e do pretérito. Aí, lembrar que esse aqui, o modo indicativo, ele é o tempo da certeza. Então, algumas bancas cobram isso. E é possível o Enem também dizer que o verbo destacado expressa certeza sobre alguma coisa. Então, o modo indicativo é o modo da certeza, tá? O único aqui tempo que não indica com certeza é o futuro do pretérito, porque o futuro do pretérito é aquele que está condicionado a alguma coisa, né? Eu faria a prova se tivesse estudado. Então, ele tem uma certa condição, ele não é certeza. É o único aqui que tem uma exceçãozinha aí, tá bom? Aí, dentro da semântica dos verbos, eu vou preparar um material também sobre a semântica dos verbos, a gente vai ver aqui que esse aqui também pode indicar desejo, alguma vontade, como, você poderia me trazer um café? Então, a gente tem algumas coisinhas aqui dentro da semântica, que provavelmente vai ser a nossa 4ª aula para encerrar verbo, que eu vou tratar um pouquinho dessa semântica com vocês. Então, como é que a gente está organizando nossos estudos em verbo? Primeira aula a gente viu classificação, agora a gente vai ver conjugação dos regulares, depois a gente vai ver conjugação dos irregulares, e na última aula, um pouquinho da semântica do verbo, que aborda o aspecto, tem algumas bancas que gostam de trabalhar aspecto, então são esses 4 pontos importantes aí para as provas, tá? No subjuntivo, ele é o tempo da incerteza. E aí a gente tem o tempo presente, que a gente geralmente coloca o que, a gente chama de conector. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Esse conector é para ajudar você a lembrar a conjugação. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. O imperfeito, a gente geralmente coloca o se como conectivo. Se eu falasse, se tu falasse, se ele falasse. Então, é um macetezinho para ajudar a conjugação. E o futuro, geralmente, a gente coloca o quando. Quando eu falar, quando tu falares. E tem certeza. É comum as bancas com sotaque gosta, tá? De perguntar essa coisinha. Indicação certa, indicação incerta. Com sotaque, a ITEC, né? A gente vai ver trabalhando isso. E o imperativo, ordem, exortação. A gente só tem imperativo afirmativo e negativo. Então, aqui vocês têm os tempos e os modos organizados, né, pelos modos, ó, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo.
Agora eu vou mostrar para vocês a organização disso aqui pelo tempos primitivos e tempos derivados. A gente vai ver que tem alguns tempos chamados primitivos, porque é dele que se deriva a conjugação dos outros. Por que é tempo primitivo? Porque ele dá a base para a conjugação dos outros. E o que é base? A base parece muito o radical do verbo e às vezes coincide com o radical do verbo. Mas quando a gente fala de base de conjugação, é aquela base que se repete sempre na conjugação de determinados grupos. Por que a gente não diz que é a mesma coisa do radical? Porque o radical é a parte que se repete na palavra. Então, o verbo regular, em toda a conjugação. Mas quando a gente vai ver tempos primitivos e derivados, a gente vai ver que os grupos 1, grupo 2 e grupo 3 vão ter bases de conjugação diferentes. Vocês vão entender isso na medida em que eu for explicando, tá? Gente, antes da gente prosseguir, me dê um sinal aí. Tá tudo bem com essa questão da divisão de tempo, modo? Talvez a semântica tá ok? Ainda tem dúvida nos tipos de pré? Se tem alguma dúvida em relação a isso? Porque primeiro você tem que compreender o que são os tempos, né? Para depois você pensar a conjugação. Isso a gente viu na última aula, mas eu queria saber se ainda tem alguma insegurança em relação a isso aqui. Me falem aí. Ô, Paulo, eu tinha só como você falar do imperativo de novo, porque o indicativo é certeza e o subjuntivo é condicional, né? É isso. O subjuntivo, incerteza, é sempre. A gente geralmente escuta falar que é ação incerta, o subjuntivo, tá? No geral. Claro que quando a gente vai pegar cada tempozinho, aí cada tempo vai indicar uma coisinha que a gente vai ver na última aula, tá? A terceira, depois dessa, é a quarta aula de verbo, a gente vai ver um pouquinho dessas semânticas, tá? Mas assim, pensando os modos, indicativo, subjuntivo indica ação incerta ou incerteza. Isso é como as bancas vêm chamando também, viu, gente? Então, você pega Consultec, é comum Consultec falar assim. E o imperativo pode ser uma ordem ou uma exortação. O que é exortação? É quando você incentiva as pessoas. Cantemos, falemos, tá? E aí, só uma observação aqui sobre o imperativo. Eu falei na última aula, mas eu quero retomar também. Lembrar que o imperativo é sempre no presente, porque você nunca dá uma ordem no passado nem no futuro. Você nunca pede alguma coisa no passado ou no futuro, nem exorta no passado ou no futuro. Então, sempre ele vai ser momento presente, mas a gente fala do afirmativo e do negativo. Então, ou eu dou uma ordem pedindo para não fazer alguma coisa, ou eu dou uma ordem pedindo para fazer. E a gente vai ver que a conjugação aqui muda um pouquinho, tá? Então, o imperativo é a ordem. Então, assim, a gente está dividindo aqui a semântica em relação aos modos, tá? Eu acho que isso aí está tranquilo. A gente vai retomar mais dessa semântica de cada tempo, que a gente também vai chamar de aspecto verbal, tá? Isso é cobrado, isso é bem cobrado, a questão do aspecto. Então, a gente vai falar na última aula que é aquela semântica do verbo, tá? Eu já falei um pouquinho de semântica quando eu expliquei mais ou menos a noção de tempo e modo, mas dentro de cada um desses, qual é o aspecto do imperfeito? O que se pode dizer como aspecto do presente? Aí a gente vai ver isso. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é o aspecto. Se eu disser assim, ó, hoje é 29 de maio. Hoje são 29 de maio, tem que ser hoje são 29 de maio. Eu estou trazendo aí um aspecto presente mesmo. Mas se eu disser assim, ó, amanhã é 30 de maio. Amanhã é 30 de maio. O que está acontecendo? Amanhã é tempo futuro, só que eu estou usando um verbo no presente para me referir ao futuro. Então, o que você tem? Diante da flexão, eu tenho uma flexão aí. Hoje a gente vai ver flexão, tá? Flexão de presente, o verbo ser está conjugado como é. Só que na semântica contextual aí, eu tenho uma ideia de futuro. Se eu disser também assim, ó, em 1500 é descoberto o Brasil. Eu estou me referindo ao passado com a flexão de verbo de presente. Isso que a gente vai ver um pouquinho na última aula sobre verbo, tá? Então, aguenta aí que a gente vai chegar lá, tá? Então, vamos lá, deixa eu ir explicando. Gente, essa aqui são as regras e eu vou indo e voltando nisso aqui para vocês entenderem, tá? Ó, primeiro a gente vai ver o grupo 1. Esse grupo 1 aqui, ó.
O que é o grupo 1? São os verbos que são derivados do presente do indicativo. Por que o presente do indicativo é um tempo primitivo? Porque é geralmente aquele tempo que a gente consegue conjugar naturalmente. Teoricamente, a gente saberia conjugar naturalmente. Então, como é que é o verbo amar no presente? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, a ideia que os gramáticos pensam é que os tempos primitivos são aqueles tempos que naturalmente a gente já conjuga. Outro tempo primitivo, pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Tempo primitivo. Então, os tempos primitivos, você precisa saber conjugar. Se você souber conjugar eles, você consegue derivar os outros. Então, por exemplo, se você, meu Deus, eu tenho que decorar a conjugação de pelo menos 3. Decora aqui do presente do indicativo, decora do pretérito imperfeito, porque sabendo isso aqui e sabendo a regra de conjugação, você dá conta de conjugar o resto, porque o resto é uma maquininha, tá? E o outro que é considerado primitivo é o próprio verbo no infinitivo, amar, fazer, partir. Então, aí você tem também como grupo 3, o infinitivo como tempo primitivo, tá? Então, desses aqui a gente deriva os outros. Quais são os derivados do presente do indicativo? Presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente deriva isso aqui. Aqui tem as regrinhas e eu vou mostrando para vocês. Como que eu fiz essa tabela para ajudar vocês a se situarem, ó? Tudo aqui que for do modo indicativo, deixa eu voltar aqui, ó. Esse modo indicativo aqui, tá? Esses tempos do modo indicativo, eu coloquei de verde. Então, você tem aqui, ó, o grupo 1, o presente do indicativo, e tudo aqui que tiver verdinho, ó, faz parte do indicativo. Então, você percebe que 2 tempos do indicativo, ó, são tempos primitivos que derivam todos os outros, tá? Então, você vê aqui, por exemplo, ó, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito, eles são derivados do infinitivo, tá? Mas, e aí, o que eu fiz? Subjuntivos. O modo subjuntivo eu coloquei em amarelo, para vocês se situarem, e o modo imperativo eu coloquei em rosa, só para vocês entenderem como está funcionando a tabela. Então, você vê que o presente do indicativo deriva tanto tempos do subjuntivo, quanto tempos do imperativo. Então, vamos compreendendo isso, cada grupo, por sua vez, e aí a gente vai vendo quais são as dúvidas, tá? Então, vamos tratar primeiro do grupo 1. Então, eu sei que o grupo 1, ele deriva o presente do subjuntivo e ele deriva os imperativos, tá? Qual é a regra? Eu vou mostrar a regra embaixo também. Eu vou pegar aqui o conector, o presente do subjuntivo, ele tem um conector que é o macete. Então, no presente do subjuntivo é o que, tá? Conector que. Vou até colocar aqui, porque aí ajuda vocês. Geralmente a gente usa o que. Mas a base, eu vou mostrar qual é a base para vocês. Aqui já está indicando a base, ó. É a primeira pessoa do singular menos o O. Depois a gente vai colocar a vogal contrária. O que é esse negócio de vogal contrária? Se o verbo terminar em AR, a vogal contrária é E. Se terminar em ER e R ou R, a vogal contrária é A. Deixa eu mostrar isso aqui na prática, tá? Então, vamos lá para o grupo 1. Olha só. Temos aqui, vou ampliar um pouquinho. Temos aqui o presente do indicativo conjugado. Então, eu tenho aqui o verbo amar. Ó, eu amo. Já estou dividindo as desinências aqui para vocês perceberem, tá? Eu amo. Aqui. Eu amo. Tá? Ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, a conjugação do presente do indicativo é esse. Começa aqui, ó. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Conjugação do presente do indicativo. Eu formo o presente do subjuntivo pegando aqui a primeira pessoa do singular menos o O. Então, tá aqui, ó, eu amo. Então, a base vai ser essa, ó, AM. E aí, o que vai ser a base? É aquilo que eu repito, ó, sempre. Então, eu tenho aqui AM tudo, ó, AM. Então, o que eu faço? A base é essa. Na hora que eu for conjugar no presente subjuntivo, eu repito a base toda. Então, que eu amo, e eu vou colocando a base.
Então, a base é sempre a mesma aqui, eu estou repetindo a base. Depois, o que eu faço? Vogal contrária. Esse é aqui é a vogal contrária. Ó. Se o verbo é amar, a vogal contrária é. Se o verbo for vender ou partir, a vogal contrária vai ser i. Gente, isso aqui, deixa eu fazer um parênteses, é tão sério, essa coisinha da vogal, que parece uma besteirinha, mas se você não ficar atento, eu vejo muitas pessoas errarem na redação. Por exemplo, você está lá escrevendo a proposta de intervenção. Aí é necessário que o governo faça não sei o quê, é necessário que a família observe, é necessário que... todos aqueles verbos que você utiliza para propor intervenção. Eu vejo muitas pessoas errarem exatamente nessa vogalzinha. Por exemplo, é necessário que o governo faça. O que é faça? O verbo fazer, terminado em ER, e na hora que você vai lá propor alguma coisa, você está usando o subjuntivo. O que faz? Então, era fazer, terminado em ER, que na hora que eu conjugo, fica com a vogal A, faça. Observar. Observar, vogal AR, né? E aí, na hora que eu vou conjugar no subjuntivo, lá na proposta de intervenção, vai ficar observe. Então, eu vejo o povo errar muito o subjuntivo na hora que vai fazer proposta de intervenção na redação. Geralmente, quando você está fazendo proposta, você está... Já viram, sim, desejo que você seja... Ô, Tá? Paula, a voz Sim. cortou bastante agora, nesse final. Na hora que você falou da Cortou? proposta. Uhum. Ô, pena. Eu vou repetir, então. Se cortar, me avisa, viu, gente? A internet hoje quase que pifou aqui, aí vão me dando um sinalzinho, tá? Então, assim, o que eu estava dizendo? O presente, só retomar aqui, então, o presente do subjuntivo, quando a gente vai conjugar, eu sempre pego a vogal contrária para poder conjugar ele. Então, se o verbo for amar, vogal temática A, vai ficar ame, que eu ame. Se for vender, vai ficar a. Então, tanto segunda e terceira conjugação, vender e partir, fica a. Então, partir, parta. Vender, venda. E amar, ame. É bem simplesinho e isso já está aqui para vocês, ó. Está aqui na regrinha, tá? Se vai ser a base mais a vogal contrária. Se o verbo terminar em AR, a vogal contrária é E. Se terminar em ER, IR e o OR, que é o caso do por, a vogal contrária é A. Lembrando que nós estamos tratando de verbos regulares, tá? Os irregulares a gente fala depois, que o caso do verbo ser, por exemplo, um pouquinho. E eu estava fazendo proposta de intervenção, que quando a gente está fazendo proposta de intervenção, é muito comum usar o presente do subjuntivo. Então, se eu disser assim, é necessário que a família observe, que é o verbo observar, e aí que a família observe. Então, a vogal A mudou para E. Né? É necessário que a sociedade faça. Aí, o que você tem? O verbo fazer, que mudou para a vogal A. Né? Que ele faça. Então, o A muda para E e o I muda para A. Isso aqui está aqui, viu, gente? Na regrinha de conjugação, tá? Tá tudo aqui bonitinho para vocês, certo? Então, como é que a gente forma o presente subjuntivo? O conector que, mais aquela base, mais a vogal contrária, e aqui eu estou explicando aqui a vogal contrária. Então, tá aqui. A base foi a M, a gente colocou a vogal contrária, que é o E, e agora acrescentando as desinências de número e pessoa. Geralmente essas sempre são as mesmas em qualquer tempo, tá? Segunda pessoa é o S, primeira pessoa do plural é o mos, pessoa do plural é o is e s, né? E terceira pessoa do plural o m, tá? Então a base aqui vai ser o am, depois eu coloco a vogal contrária e depois eu coloco as desinências aqui de número e pessoa. Gente, até aqui, me falem se está claro para vocês esse esquema, se vocês estão entendendo esse esquema. Ó, aqui é a conjugação no presente, aqui eu estou explicando o que é a base, ó. Primeira pessoa do singular menos o O, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, aqui é a base.
singular menos O, aí eu coloquei AM menos O é igual a M. Isso aqui é a base. A base que vai se repetir em todos esses tempos aqui, que são derivados do presente e do indicativo, tá? Aí vem a conjugação, isso aqui é a primeira pessoa que foi, ó, a base para a gente conseguir conjugar o resto. A base está aqui, tá? Então, a gente tira a base aqui do presente e do indicativo. Aí eu estou mostrando para vocês, todo desmembrado aqui, como é que fica o presente do subjuntivo, para vocês entenderem como é que são as desinências aí. Até aqui tá tudo bem? Tá dando para entender essa tabelinha? Ela tem que estar clara, porque daqui vocês conseguem conjugar outros verbos. Vê se tem alguma dúvida até aqui. Ó, a gente tratou desses 2 pontos. Ó, vê se tem dúvidas aqui. Tá tranquilo, Paula. Tá tranquilo? Porque vocês têm que entender o que eu estou falando de base. Eu acho que a ideia de base está tranquilo, né? A base coincidiu com o radical aqui? Coincidiu, né? Então, aqui acabou coincidindo, mas nem coincide com o radical do verbo. Quando a gente está falando de base aqui, tá? Aí, saber que foi derivado da primeira pessoa do singular, eu até sinalizei aqui. Tudo coloridinho para vocês entenderem cada parte da conjugação. Bom, se fosse o verbo vender, tá? O que ia acontecer aqui? Eu teria eu vendo. Então, a gente teria uma base assim, ó. Vende, que seria o vender menos. Então, a base seria vende. Aqui, onde é a base, tá bom? Só para vocês entenderem o mecanismo aqui. Qual é a vogal temática de vender? É o E. Se é o E, então vou mudar. Aqui vai ser A. Então, no lugar desse E aqui, eu vou colocar A e depois só acrescento as desinências de número e pessoa. Então, venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais. Aqui que o povo erra, ó. Que vós vendais, que eles vendam, tá? Partir a mesma coisa, porque muda para vogal E, né? Aí vai ser que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Entendem? Compreendeu isso aqui? Você não erra, tá? Agora vamos para a formação do imperativo e tem uma questão do Enem, que foi uma questão danadinha que caiu no Enem para a gente entender a formação do imperativo, tá? Olha só. A gente vai formar o imperativo afirmativo usando tanto o presente do subjuntivo quanto o presente do indicativo. A gente vai usar as duas aqui para poder formar o imperativo afirmativo. Como que a gente faz? Primeira pessoa não existe, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo. Qual é a ideia? Eu não posso dar uma ordem para mim mesma, por isso que não existe. Aí, as segundas, ó, aqui é o tu e aqui é o vós. Eu vou tirar essas segundas pessoas do presente do indicativo. Por isso que eu coloquei amarelo aqui, para vocês saberem que isso aqui veio daqui, tá? Então, como é que a gente faz? Para eu formar segundas, que é o tu e o vós, eu pego o tu do presente do indicativo menos o S, tá? Aí fica ama tu, certo? É menos o S. Depois eu tenho aqui o vós, amai vós, que é o amais, tu amai, o vós amais, e eu tiro o S, tá? Esse I aqui, deixa eu ver, eu vendo, tu vendes, ele vende, esse I eu não sei por que eu tô colocando isso aqui, depois eu vou ver. Vou tirar aqui para não confundir vocês. É para imperativo afirmativo, não? Isso mesmo. Muito bem, garoto. Para imperativo afirmativo, isso mesmo. Menos o S para imperativo afirmativo. Eu coloco os códigos, nem lembro o que eu estou fazendo. Vocês estão mais espertos que eu, tá vendo? Muito bem. É isso mesmo. Esses aqui, menos o S para o imperativo afirmativo, certo? Agora o presente do subjuntivo. Então, aqui, pronto. É igualzinho, só que eu tiro o S, tá? E o presente do subjuntivo eu vou usar para terceira pessoa, você, ó. Observe que o ele vira você no imperativo. E que o nós continua nós e o eles continua vocês, tá? Então, o que você tem aqui?
você faz igualzinho, observem que está igualzinho, ó. Que ele ame você. Que nós amemos nós. Que eles amem vocês. Aí, retomando, tá, gente? Segundo as pessoas, eu copio igualzinho do imperativo, do presente do indicativo menos o S. E o resto eu copio e colo igualzinho do presente do subjuntivo, tá? O negativo é igual mesmo ao presente do subjuntivo, ó, não muda nada. Então ficou, ó, não ames tu, o ele, não ame você, não amemos nós, não ameis vós e não amem vocês. O imperativo negativo é fácil porque você copia igualzinho do presente do subjuntivo. Só que o imperativo afirmativo você precisa usar tanto o presente do indicativo quanto o presente do subjuntivo. Então tem que usar os dois, tá? Isso aí é a formação, certo? Então, conjugou no presente do indicativo, conjugou no presente subjuntivo, entendeu a regra, você forma o imperativo afirmativo e negativo tranquilo, tá? Um cuidado que tem que ter. Sempre observar se no contexto não tem um não. Porque às vezes a pessoa esquece do não e acaba raciocinando desse jeito aqui e não percebe que é um não, tá? Que tem um não ali que seria imperativo negativo. Gente, dúvidas nessa parte para a gente ir para a questão? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Foi uma questão do Enem, tá? Essa questão, se vocês estiverem com o módulo, pega aí página 170, é a questão 93, 170. É bom até anotar algumas coisinhas nessa questão aí para vocês poderem compreender melhor como é que isso se aplica nas questões. E assim, imperativo é algo que pede um raciocínio, você só responde isso aqui riscando, não dá... Eu mesma, quando vou responder uma questão de imperativo, eu não faço de cabeça, porque a gente se confunde mesmo. Então, eu sempre risco para ter segurança de que eu vou responder correto, tá? Então, vamos lá para a questão. E aí, sim, tudo bem? Dê um sinal aí se está tudo ok, entender a formação disso aqui. Tabela está clara? Tudo ok, Paulo. Muito bem, vamos lá. E outra coisinha, a base continua sendo a mesma, ó. A base AM é a mesma base para o subjuntivo, aqui você percebe que a base AM também se repete em todos eles, tá? Então a base está se repetindo. Então vamos lá, a gente tem uma tirinha aqui, uma questão do Enem, tem muita questão do Enem que cai verbo, tá? Então fiquem atentos a isso, tem mais questões que eu vou sinalizar para vocês depois. Mas aí você tem, ó, prova que me ama, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. Depois você tem, na Idade Média, depois você tem década de 30. Prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. Dias atuais, prova que me ama, coloca namorando no Facebook agora. Então você começa assim, bicho, caiu uma tirinha, como é que eu vou interpretar isso? Vai logo para a questão, porque às vezes está cobrando uma coisinha de gramática, você não precisa interpretar a tira. Sempre fazer isso. Aí, você está vendo que os verbos aqui estão no imperativo e vê se a banca vai cobrar essa questão dos verbos, ó. Na tira... Na tira, a locutora utiliza o imperativo verbal. Olha como é que o Enem está chamando. Imperativo verbal. Tá dando para ver aí direitinho, gente? A letra? Tá dando para ver? Sim. Tá bom. Qualquer coisa avisem. Na tira, a locutora utiliza o imperativo verbal para desafiar seu interlocutor a lhe apresentar uma prova de amor. Essas formas imperativas, aí primeiro chamou imperativo verbal, depois está chamando formas imperativas. Apresenta um caso de variação na pessoa do verbo. Quando está falando da pessoa do verbo, tem uma coisa que a gente faz muito, que é confundir o tu com o você. Tá? Então a gente sabe que o você conjuga como terceira e o tu conjuga como segunda. Tá? Então aí está dizendo que na tirinha tem uma variação na pessoa do verbo. O que acontece? O ideal é que o texto ele tenha sempre a mesma pessoa. Por exemplo, quando você está lá escrevendo uma redação, se você for escrever sua redação em terceira pessoa, sempre usar a terceira pessoa. Se você for escrever em primeira pessoa do plural, que é muito comum as pessoas quererem usar também, aí você vai ter que colocar toda a redação em primeira do plural. E é mais ou menos isso aqui que está sendo explorado. No imperativo, é muito comum a gente ver essa variação entre o tu e o você, em propagandas, em tirinhas, a gente percebe muito isso.
E aí, a gente vai ter que observar, a banca está pedindo, no caso o Enem aqui, está pedindo para observar essa variação na pessoa do verbo. Aí ele está aqui, mate e peça são formas da segunda pessoa, que derivam do presente, do modo indicativo, e se correlaciona ao pronome da segunda pessoa tu. Não adianta a gente ficar lendo isso aqui se não analisar as pessoas do verbo antes, tá bom? Então, se vocês estiverem aí com o módulo, pega uma canetinha para estar anotando como é que está funcionando aqui. Ó, primeiro a gente tem, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês, a gente vai ter aqui, prova que me ama, tá? É o verbo provar. Então, termina em AR. Só pelaquela vogal contrária, dá para a gente ter ideia se eu estou tratando de tu ou de você. Vou fazer o raciocínio aqui com vocês para vocês me entenderem. A gente sabe que o tu, ele deriva do presente do indicativo. E a gente sabe que o você deriva do presente do subjuntivo. Deixa eu voltar aqui, ó. O tu, ele veio do indicativo. E o você, ele vem do subjuntivo. Qual é a diferença entre um e outro na conjugação? No presente do indicativo, a vogal vai estar a, e no presente do subjuntivo, a gente muda de a para e. Então, só em saber essa coisinha da vogal, você já percebe aí se é tu ou você, porque o tu veio do indicativo e o você veio do subjuntivo. Vamos lá para a questão. Prova que me ama. Prova é o verbo provar. Então, aqui vai ser tu. Então, a gente tem para prova, deixa eu anotando aqui, vai ser tu. Tá? Prova, tu. Isso aqui que eu quero que vocês anotem junto da questão, tá? Então, prova vai ser tu. Mate. Aí você tem o verbo matar, a vogal é A, mudou para E. Se a vogal mudou de A para E, então você tem aqui... Opa, o trem sumiu. Vou colocar cá embaixo. Então, prova foi tu, né? Tu. Aí você vem aqui mate. Não é isso que está aqui? Mate. Então, mate vai ser você, porque ele está vindo do subjuntivo. Então, o que você percebe aqui? Já mudou a pessoa. Isso aqui estaria errado do ponto de vista formal. Eu teria que dizer, prova tu, mata você. Tá? Para ficar, mata você não. Prova tu, mate tu. Eu teria que usar sempre a segunda pessoa. O que eu estou fazendo? Variando de segunda pessoa para terceira pessoa. Tá? Lembrar que você, a gente sempre conjuga o verbo quando a gente tem os pronomes de tratamento em terceira. Tá? Então, aqui eu tenho segunda pessoa e aqui eu tenho terceira pessoa. Então, no primeiro quadrinho está assim. Aí depois vem aqui, prova, que a gente já sabe que é segunda pessoa, peça. Pedir. O verbo pedir, a vogal é I, que mudou para A. Então, você percebe aqui que se mudou, está no subjuntivo. O que deriva do subjuntivo é o você. Então, aqui você tem, ó, peça. Peça, que vem de pedir, tá? Também aqui a gente está tratando do você. Espero que vocês estejam seguindo meu raciocínio. Vou colocar aqui o verbo no infinitivo que facilita, ó. Provar. Você percebe que a vogal ficou igual, se ficou igual, veio do indicativo, é tu. Aqui você tem matar. Matar. E aí, se você tem matar, mesma vogal, então, mesma vogal não, vogal diferente, então aí você está tratando do subjuntivo. Está tratando do subjuntivo. E aqui é pedir. Pedir mudou, também está tratando do subjuntivo. Então, é você que vem do subjuntivo. Vamos ver que... Sim. Esse provar, pelas terminações, na conjugação ele não deveria ser prove, não? Eu provo, tu provas. Né? Eu provo, tu provas, ele... No indicativo vai ficar, né? Eu provo, tu provas, ele prova, nós provamos, vós provais, eles provam. Certo? No indicativo. Quando a gente vai para o subjuntivo, vai ficar como que eu prove, que tu proves, que ele prove, que nós provemos, que vós proveis, que eles provem. Tá claro?
Entendi, porque então nessa aí ele tá no indicativo, né? Indicativo. Vou até colocar aqui. Pra vocês entenderem. Aqui veio do indicativo, foi derivado do indicativo, ó. Derivado do indicativo. Indicativo, não é isso? Vou voltar aqui. Gente, vão interferindo, tá? O tu, ó, imperativo afirmativo, tu tá vindo do presente do indicativo. E isso aqui pede um raciocínio mesmo, você tem que estar treinando, porque não é assim, viu uma aula e tá tudo lindo, maravilhoso, não, viu, gente? É exercício, tem que fazer o exercício do imperativo desse jeito, tá? Conjugando, raciocinando, é igual matemática, isso aqui é quase uma matemática, tá? E aí você vai vendo cada caso em particular. Não é uma coisinha que você tem que estar treinando. O negócio é compreender bem aqui e ir treinando, tá? Então, beleza. Aí, o que aconteceu com matar? No presente do indicativo seria: eu mato, tu matas. Ele mata, nós matamos, vós matais e eles matam. Tudo com a vogal A, tá? Mas aqui tá mate na tirinha, então foi que eu mate, que tu mates, que ele mate, que nós matemos, vós mateis, que eles matem. Então aqui foi derivado, tô indo com calma porque tem que compreender direitinho, do subjuntivo. O presente, né? Então aqui, sabendo que presente do indicativo e presente do subjuntivo. O pedir, como é que sei? Eu pido? Não, né? Esse aqui é um pouquinho irregular na conjugação, mas assim, o que a gente vai ter? Eu peço, o indicativo. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis e eles pedem. Isso aqui é a terceira conjugação com i, né? Então vai vir o i aí como vogal. Aí eu peço, ó, eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos. É a vogal i. Só que aqui na tirinha mudou para a. Ó, vogal contrária. Se é vogal contrária, então derivou do subjuntivo, tá? Então é isso que a gente vê aí. Então o que vocês têm que fazer como exercício? Eu acho muito bom fazer isso, é até divertido, tá? Vocês pegam um verbo aqui e seguem esse paradigma, porque aqui é a primeira conjugação. Segue esse paradigma aqui fazendo um vender e um partir, por exemplo, para vocês entenderem como é que se estrutura isso, tá? Eu vou ver, até se a Lídia faz um treinamento desse com vocês também de conjugação, porque é uma boa, é um exercíciozinho mesmo para ir fixando conjugação, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem de verbo. Pedir, aí vem. Prova que me ama, coloca. O que é coloca? Colocar. Aí você está vendo que está com vogal A. Se está com vogal A é porque veio do indicativo, né? Então, ó, colocar. Na tirinha tá coloca. Então, isso aqui é o tu e foi derivado do indicativo, tá? Então, assim, uma vez que a gente fez isso, a gente já consegue analisar com mais calma. Olha como é que está a questão. Mate e peça. Então, você tem aqui, ó, mate e peça, tá? Aí, o mate aqui é o quê? Mate você. Deixa eu até colocar logo isso que vocês vão compreender melhor. Mate você. Tá? Ah, não, já tá aqui, gente. Tá aqui o tu, quais são as pessoas? Ó, o tu, o você e o tu. Já estão aqui especificadas para vocês. Pronto, então tá aqui. Mate e peça são formas da segunda pessoa. Aí você já verifica isso, ó. Mate, segunda pessoa? Não. Peça, segunda pessoa? Não. Essas aqui são terceiras, ó. Você é terceira pessoa. Então já não dá. Você precisa ler o resto, aqui, ó. Essa parte aqui da A já tá errada, tá? Prova e coloca. Aí você tem prova tu e coloca tu. Aí tá dizendo que prova e coloca são formas da terceira pessoa. Errado também, porque é forma da segunda. Tu é segunda. Vamos ver a C. Prova e coloca são formas da segunda pessoa. Olha, até aqui tá tudo ok, tá? Então, até aqui tá valendo. A gente tem que ver se o resto está funcionando. Espera aí que a gente vê se precisa ler o resto. Vamos ver D. Mate e peça, mate e peça são formas da segunda pessoa? Errado, porque as duas estão na terceira pessoa. Tá vendo?
Então, o que está acontecendo aqui? Só pelo iniciozinho, só em saber a conjugação, você já mata a questão. Agora é isso. Gente, quando eu tenho que responder uma questão de imperativo, eu não respondo se eu não fizer alguma coisa do tipo, tá? Você não faz de cabeça um trem desse aqui, não, porque a tendência a confundir é muito grande. Então, você vai lá, peraí, prova, é segunda, é terceira, é você, é tu. Tem que fazer isso, porque se você for só pelo raciocínio aqui, é uma questão fácil, mas ela confunde por conta desses detalhezinhos, tá? Então, quando você está tratando de questão do imperativo, primeira coisa que você tem que olhar, o texto tem não? Vê se tem não. Não tem não, então está tratando de imperativo afirmativo. E o que vai cair mais é o afirmativo, porque é mais difícil. Porque ele tem várias regrinhas, né? Pronto. Aí depois o que a gente tem que olhar? A questão está pedindo o quê? Está pedindo para a gente olhar as pessoas, ó, as pessoas do verbo. Então, provavelmente, quando pede isso, vai ser para você olhar o tu e o você, porque é uma coisa que a gente troca o tempo todo. E as bancas jogam justamente as coisas que a gente erra. E aí pronto, aí vai olhar cada verbozinho aqui, se é tu ou se é você, e aí depois você analisa a questão. Você perde um tempinho, mas é uma questão certa, se você raciocinar direito. Então tem que estar treinando um pouquinho essa questão da conjugação. Gente, o que eu apresentei aqui sobre o imperativo é tudo que cai, tá? É isso que vocês têm que estar atentos. Quando cai imperativo, cai para você analisar o tu e o você, ou quando cai muito fácil, destaca lá o verbo e pergunta se está em que modo, se está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Só que para você perceber que é imperativo é fácil, tá? Então, o que pode cair do imperativo, o mais difícil que pode cair do imperativo é isso que eu mostrei para vocês nessa questão, e foi uma questão do Enem, tá? Vale a pena você perder esse tempinho? Eu acho que vale. Claro que aqui eu estou fazendo mais devagarzinho para vocês compreenderem, mas treinando isso aqui é rápido, tá? Então, vale a pena estar tratando disso aqui. Então, imperativo é isso. Ai, professora, minha cabeça está meio confusa. É porque você precisa treinar um pouquinho a conjugação. Como é que você treina a conjugação? Você vai pegar essa regrinha que está aqui. Ah, eu quero conjugar o vender. Aí você faz o quê? Pega essa mesma tabela, desenha no seu caderno, ó. É divertido, relaxa, gente. É muito bom fazer isso, tá? Aí você pega essa tabela, desenha, e aí você conjuga bonitinho ali, vender. Sabe que a base vai ser primeira pessoa menos o. Repete a base aqui no subjuntivo e troca. Se for vender, vai trocar para a. E repete as desinências número pessoais, ó. Depois você deriva tu e vós do indicativo menos o S e copia igualzinho você, nós e vocês do subjuntivo. Negativo, fácil, só colocar o não e copiar igualzinho do presente do subjuntivo. Lembrando que não tem primeira pessoa e que o ele vira você. Porque a gente não pode dar ordem para ele porque ele não está presente, né? Eu só posso dar uma ordem a quem eu me refiro. Então, por isso que o ele não aparece. Eu dou ordem para tu, eu dou ordem para você, eu dou ordem para nós, levantemos, falemos, eu consigo, mas para ele não posso, porque ele é de quem eu falo e não com quem eu falo. Então, o imperativo eu só consigo fazer assim. Posso partir para o grupo 2, gente? Entenderam? É meio complexo, mas é o treinamento que vai deixar você craque nisso aqui, tá? Posso partir para o grupo 2? Tudo ok? Ok, pode ir. Pode ir, né? Então vamos. Gente, aqui a gente vai compreendendo as desinênciazinhas, porque a base vai ser igualzinha, mas a gente tem que compreender as desinências, tá? Deixa eu descer aqui que ficou numa folha separada. Então tá aqui o grupo 2. O grupo 2, vou mostrar a regra cá em cima e vou depois aplicar a regra. O grupo 2 é derivado do pretérito perfeito do indicativo. Ele vai derivar o mais que perfeito, que é aquele tempo, né, de uma ação passada anterior à outra. Ele vai derivar o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Por que a gente fala que deriva? Porque a base é a mesma, tá? Então, a gente, para formar o mais que perfeito, nós vamos ter aquela basezinha, mais Rá, e quando for o vós, vai ser Ré. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá, grupo 2. Então, tá aqui.
Pretérito perfeito do indicativo. Qual vai ser a base? A base a gente vai tirar da terceira pessoa do plural menos o urã. Então, o que que a gente faz? Conjuga. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. A base vai ser isso aqui, ó. A terceira pessoa do plural menos o urã, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu peguei essa base, repeti, ó. Pretérito mais que perfeito, tá aqui a base repetida, certo? Também no imperfeito subjuntivo a mesma base e aqui no futuro do subjuntivo a mesma base. Por isso que esses são derivados do pretérito perfeito. A base é a mesma, tá? Pronto. Eu conjuguei o pretérito perfeito do indicativo só para pegar a base. E agora vocês vão entendendo as desinências. É isso que faz você identificar o tempo e modo. Quando a gente tem o pretérito mais que perfeito, a gente está tratando aqui da primeira conjugação, verbos terminados em AR, então a gente vai ter a e ré, tá? Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis. Só o vós que vai ser ré. Então esse ré aqui é só para o vós, tá? Vós amareis e eles amaram. Então isso aqui ajuda você a entender como é que funciona a conjugação. Depois eu acrescentei as desinências de número e pessoa. Se vender, tá? Se fosse o verbo vender, eu conjugaria aqui. Eu vendi, tu vendestes, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. Aí eu teria essa base aqui, ó, venderam. Tiraria aqui o rã. A base seria vende. O que eu pegaria? Pegaria essa base aqui e estaria repetindo, ó. Vende, isso aqui seria a base, tá? Vou mostrar para vocês. Vende. Vocês terem um exemplo de outra conjugação como muda. Eu tenho vende, isso é a base, tá? E aí, o que eu tenho que acrescentar aqui? A desinência apropriada para a segunda conjugação. Pretérito mais que perfeito. Eu vendera, tu venderas, ó, urá. Tá vendo? Estou acrescentando só urá aqui, que é a base, que é a desinência do tempo mais que perfeito. Aqui vai ser porque é vós. Depois eu tenho urá aqui. Pronto, acrescentei, agora só preciso acrescentar a desinência de número e pessoa. O S para o tu, o mós para o nós, o IS para o vós e o M. Por isso que é uma maquininha de fazer verbo, tá vendo como funciona? Então, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, percebe que tem uma coisinha de acentuação aqui? Aí eu preciso ajustar a acentuação. Vós vendereis, ó, proparoxítona tem que ser acentuada, e eles venderam, certo? Então aí partir a mesma coisa, você percebe que deu no mesmo aqui, tá? Vamos ver o partir para ver se muda alguma coisa? Ó, partir, às vezes muda uma coisinha, tá? Como é que é partir? Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Eles partiram. Então, é tirar o rã. Ficou essa base aqui, ó. Partir. Então, eu tenho essa base. Repito a base. Mesma basezinha. Vou salvar até para vocês verem isso aqui. Mesma base. Vou colocando 3 conjugações para vocês perceberem como funciona aqui. Mesma base. Aí, qual é a desinência do modo, né? Desse tempo, pretérito mais que perfeito? Urá. Então, repito, urá para todas e ré para o vós. Tá vendo que a repetição vai ajudando você a entender? No vós eu vou colocar ré. E agora acrescenta a desinência. Para o tu é S, para o nós é mós, para o tu é is e para o eles é M. Então, ó, eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, pede um acento, então vamos colocar o acento. Vós partireis, e eles partiram. Tá vendo? A regra de acentuação aqui para os verbos é a mesma
das regras de acentuação que a gente viu, tá? Aqui a gente tem uma proparoxítona e aqui a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Terminada em ditongo, tá? Então, aí a conjugação, para vocês perceberem como é a maquininha de fazer verbo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, mais fácil ainda, tá? Você vai acrescentar SSE. Então, é como se eu amasse, você usa aquele conector se, né? Então, a base é a mesma, acrescenta SS para todos e a designação de número e pessoa. Tá vendo que aqui não muda nada? Porque aqui, onde era voz, você tinha que colocar é. Aqui não, você coloca SS para tudo, é facinho. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partissem e se eles partissem, tá? Amasses e amasse. Um acento também aqui nas duas pessoas. O subjuntivo, olha qual é a desinência, é o R. Então, você tem aqui a base ama, R, que é a desinência do futuro do subjuntivo, e aí depois você acrescenta as desinências de número e pessoa. Aqui mudou um pouquinho, tá vendo? Por que mudou? Por que não é só o S como nos outros? Então seria, quando eu amar, quando tu amares, porque não dá para acrescentar o S sozinho, não tem como pronunciar isso, aí precisou colocar o E. Quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, olha aqui, tem que ficar atento, porque o diz muda um pouquinho, e quando eles amarem. Então, esse aqui, eu acho que é tranquilo, porque essa basezinha, essa desinênciazinha que você acrescentando, sabendo o número e pessoa, fica tranquilo, tá? Tudo bem até agora com isso aqui? Gente, isso aqui quando você vai treinando fica meio que natural, você identifica sem precisar ficar pensando muito. O SS, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Dê um sinal aí se está tudo bem. Até agora, só falta o grupo 3. Tá, tudo bem. Tudo bem, né? Pronto. E perceberam que é uma maquininha de fazer verbo? Então, você pega isso aqui, você fica brincando com isso aqui, dá para brincar com criança, tá? Pega isso aqui, opa, vamos montar o verbinho. Senta com o sobrinho, com o primo, com o que for, e vai brincar disso aqui, e dá tudo certo, tá? Agora aqui o grupo 3. Ninguém tá rindo, tô ouvindo ninguém rindo. Grupo 3, ó, aqui são os derivados do infinitivo. A base ficou aqui, tá? Porque o infinitivo a gente não conjuga. Conjuga o infinitivo pessoal, tá? O que é o infinitivo pessoal? É só acrescentar as desinências de número e pessoa. Então, como a gente tem o infinitivo aqui em pessoal, ó, é o amar, e a gente pode ter duas bases aqui para derivar: pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito do indicativo. Eu posso ter, ó, uma base que é o amar menos o R, que ficaria a base ama, e eu posso ter uma outra base que é a vogal, ficaria essa base aqui, ó, é o verbo amar menos vogal mais R. Então, eu posso ter essa base, ama, ou eu posso ter a base só AM. Então, em algumas conjugações fica essa base ama, que é menos o R sozinho, e eu posso ter essa base que é a vogal menos o R, tá? Então, como é que fica aqui, ó? No pretérito imperfeito. Lembre que o pretérito imperfeito é aquele passado não concluído no indicativo, tá? Então, quando os verbos terminam em AR, a gente usa o VA. Quando os verbos terminam em ER e IR, a gente usa o IA. Os verbos por, ter, vir e os derivados deles, a gente vai falar mais desses aqui, porque eles são um pouco irregulares na próxima aula, tá? Eles vão terminar em A. Então, aqui, isso aqui, quando eu estou colocando vá, ia, inha, era e essas coisinhas aqui, isso aqui são as desinências do pretérito imperfeito do indicativo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa base ama, tá aqui a base. Eu percebi que amar é da primeira conjugação, então a desinência vai ser vá, tá? Repeti aqui vá e acrescentei número e pessoa. Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, o acento, vós amáveis e eles amavam, tá? Aí, se fosse o verbo de segunda, vender, você vai colocar ia.
Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis, ó, vendieis. Lembrar que fica para o vós, ó, fica a vogal E, e eles vendiam, tá? Se fosse partir, também seria ia, tá? Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis e eles partiam. O vós sempre fica com essa vogalzinha é aqui. Deixa eu chamar a atenção para ela, para vocês estarem observando, certo? O por, né? Eu punhava, não, eu punha, né? Tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais e eles punham. Estranhíssimo, mas ele é meio irregular. O ter é mais natural para a gente. Eu tinha, ó, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham, certo? Então você está vendo aí. E o verbo ser vai ser era, ó. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis e eles eram. Totalmente irregular. A gente vai tratar mais disso aqui, viu, gente? Próxima aula a gente vai tratar dos irregulares. Mas aqui já está a regrinha para vocês irem entendendo. Então, está aqui a base e a gente vai olhando as conjugações para estar ajustando aqui. Futuro do presente do indicativo é a basezinha que a gente já conhece, tá? Aí a gente vai ter o urá e o urê. O urê sempre para o vós, tá? E aqui eu já coloquei as desinências, como é que ficam nos verbos. Então você tem, ó, eu amarei, é aquele futuro certo. Tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Aí você tá vendo aqui que fica tanto para o nós quanto para o vós agora. Tá? Então, a desinência é rei, rá, rás, remos, reis, irão. Desinência própria do presente do indicativo. Vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Partir, partirei, partirás, partirá. Partiremos, partireis, partirão. Certo? Futuro do pretérito, que é aquele futuro duvidoso condicionado a uma coisa, né? Então, a gente vai ter, ó, ria, rias, ria, ríamos, ríeis, iriam. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis e eles amariam. Ficou o só para o vós. Certo? Então, é meio que a desinência ria para todos, tá? Iria para o vós. Vou colocar aqui, ó, ri, que é o vós. Então, você vai ver que alguns aqui, ó, o vós e às vezes até o nós fica com o tá? E aqui está a desinência própria desse tempo. Então, a conjugação é isso, gente. Então, o que eu quero muito que vocês observem, independentemente de em que ordem vocês conjugarem, é saber que cada tempo, ó, cada tempo tem suas desinências próprias. Quando você domina essas desinências, essas coisinhas que eu estou colocando em vermelho aqui, ó, você dominando isso aqui, é fácil conjugar verbo, tá? Nos irregulares que a gente vai ver, vocês vão perceber que as desinências muitas vezes se repetem, muda um ou outro, como o verbo ser mesmo, que é muito irregular. Né? O verbo ser, o verbo por, mas na maioria das vezes aqui vai ser a mesma desinência. Aí a gente tem que entender como funciona cada tipo de verbo irregular para poder tá aí respondendo, tá bom? Gente, então assim, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Eu preciso que vocês treinem um pouquinho essa questão da conjugação, ou com tempos primitivos e derivados, ou pegando a tabela normal de conjugação, coloca aí por modos. Você pode organizar por modos ou pode organizar por tempos primitivos e derivados. Conjuga, pega um verbo regular por enquanto, conjuga ele todinho. Aí, como é que você vai verificar se está certo? Abre o conjugador verbal, qualquer conjugador verbal na internet e verifica se você conjugou tudo certinho, tá bom? E vai pensando nessas regrinhas de conjugação também, principalmente do imperativo, que cai, você viu que até no Enem cai, tá bom? Dúvidas? Gostaram do verbo? O verbo é uma maravilha, né, gente? Fala aí se não é, fala se não é. E aí, tem? Dúvidas não, prof. Isso. Aí, gente, a dúvida vai surgindo quando começar a resolver exercícios, tá bom?
e quando começar a conjugar, aí pode surgir dúvidas. Então, por isso que eu sugiro que vocês façam. Ó, o módulo tem umas questões, além da de hoje, tem mais umas 4. Eu vou até colocar no grupo quais são as questões do Enem, que eu queria que vocês dessem uma olhada sobre verbo. Não necessariamente sobre a aula de hoje, eu encontrei uma. As outras tratam de verbos no geral. E aí, vou até colocar no grupo para vocês darem uma verificada nelas, tá? Para vocês perceberem o quanto o verbo cai no Enem e o como cai no Enem. Mas, assim, a mais complexa eu trouxe para a aula, que é essa do verbo imperativo. O resto, vocês vão ver que é essa coisinha de identificar o número. É primeira pessoa do plural. Outras são de você interpretar ali, né? Outra para você identificar se o verbo é auxiliar. Então, são coisinhas básicas que geralmente caem e, vez ou outra, cai uma questão de conjugação mais complexa, tá? Aí eu vou sinalizar quais são as questões para vocês tratarem. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me falando também no grupo, tá? Então, ok? Posso encerrar? Beleza. Tá. Pode sim, Paulo. Muito bem. Então, ó, conjuguem um pouquinho o verbo. Tá cansado, tá estressado, não sei o quê. Vai lá, pega um... Vou conjugar o verbo aqui. Respirar, tá? Aí você conjuga, vou conjugar o verbo amar. É quase uma meditação, sabe? Façam isso que vai fazer bem. Tá bom? Minha gente, beijo. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, prof. Obrigado.